Bom, pessoal, vou mostrar aqui o gabarito do exercício do volatility. Então, aqui é uma possível solução. Eu coloquei no Moodle, além desse gabarito em TXT, eu coloquei também um gabarito de um colega de vocês, acho que é Eduardo o nome dele, que tá bem bonitinho, assim, tá bem detalhado, tá legal de ver também. Mas, basicamente, vocês tinham que baixar o dump.tar, extrair o arquivo .tar para pegar o arquivo bob.vmm, que era o dump de memória. Dava para fazer a verificação do hash MD5, né, para ver se era o mesmo arquivo, se não foi corrompido. Aqui tinha um blá 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 que ele falou da empresa, contratou vocês. Primeira questão era tentar identificar qual era o sistema operacional. Então bastava vocês rodarem esse comando aqui, com essa opção, para o volatility, usando o imageinfo. E com isso dava para obter que era uma imagem de um Windows XP 32 bits. A saída do comando era essa aqui, né? Praticamente todo mundo acertou essa aqui. Próxima questão ali era listar os processos da máquina no momento do dump. Então, para tentar identificar qual processo podia ser o malicioso, né? Então, o comando, a opção que vocês tinham que passar para já sabendo o perfil do Windows, passar esse comando PS3 para ver em árvore a hierarquia de processos, quem criou quem. Isso, tá. Então, aqui a gente conseguiu já perceber uma coisa um pouco suspeita, que foi que a partir do Firefox, que tinha esse PID de 888, foi criado um processo para ler um PDF com Acrobat Reader. Então, a partir disso aqui, a gente já podia ter uma visão para esses dois caras aqui, porque normalmente isso aqui deve ter sido feito por algum link e pode ser que seja um cara malicioso, né? Então, dava para ver também a lista de processos com PSList, a outra opção, aí lista todos sem a hierarquia, né, para ter as informações do processo, saber quando foi criado. Pedia para listar os sockets abertos, né, quais as conexões que ficavam abertas naquele momento ali quando foi feito o dump. Então dava para usar esse comando com scan. Aí ele vai mostrar todas as conexões abertas aqui de tanto IP local quanto os IPs remotos. Aí o mesmo PID, ó, ficou com conexões abertas, ó, que era o PID 1752. O IP remoto suspeito que a gente pode encontrar com isso é esse cara aqui. Tem o SOCScan também, para fazer deixa eu me lembrar o que cada um faz. O ConScan é para cronologia, para saber a ordem. E o SOCScan era para aqui mesmo. Um era para a ordem das conexões e outro para as conexões abertas, né? É isso. Então aqui a gente consegue ver quando é que foi criado cada uma com o SOCScan. Todos foram TCP, nenhum DP nesse caso aqui. E aqui eu já peguei a saída do comando que eu tinha executado e já dei um grep para restringir só o processo 1752 para verificar só o que a gente está suspeitando aqui. A gente conseguiu, a partir desse comando aqui, não sei se vocês chegaram a usar, que é o IE History, a gente consegue ver o histórico do que foi realizado no navegador. Esse aqui pode nos passar a informação, por exemplo, de qual link foi criado, ó, foi clicado ali pelo usuário para baixar aquele PDF que tinha um código malicioso dentro dele, né? Então, a partir disso, a gente consegue obter esses dois links aqui um pouco suspeitos, dos dois pelo processo 1752. Bom, esse upload aqui do dump eu botei separado ali no gabarito. Aqui eu pedi para vocês darem uma pesquisada sobre o comando foremost.
Então, primeira coisa, tinha que fazer o dump de memória do processo ou dos processos que vocês estavam suspeitando. Então, aqui é o comando, ó, volatility, sendo que isso aqui é para a versão antiga do volatility, né? Todos os comandos aqui para a versão mais nova é com vol.py de Python. Então, aqui, esse é o comando memdump. Aqui a gente especifica qual processo que a gente quer fazer e o destino onde a gente vai salvar. Então, aqui eu estou dizendo que eu estou na pasta corrente e eu estou acessando a pasta memdump. Vocês podem criar previamente essa pasta também, para ele guardar tudo que é arquivo de dump lá dentro. Então, aqui ele está dizendo que ele está guardando para o arquivo 1752.dump, que é o PID do processo que a gente tá desconfiado. E depois, vamos usar o forMost, usando o dump que foi gerado do comando anterior, para tentar gerar os PDFs de saída a partir desse dump. Dá para verificar o que aconteceu usando o cat, que ele cria nesse output aqui, nessa pasta, um arquivo TXT de auditoria. Então aqui ele descreve o que ele fez, quais são os arquivos PDF que ele conseguiu extrair disso. Tem aqui os arquivos. Dá para fazer isso aqui também, usar o comando file para todos os PDF, para verificar a versão do PDF, ver o que ele... Isso aqui é bem interessante, tá, pessoal? Dá para dar um grep e usar o "-i" JavaScript. Então ele procura dentro de todos os PDFs que ele gerou, novamente, se tem algum código lá dentro. Então, isso aqui é interessante porque a gente consegue observar se tem alguma coisa lá ou não. Aqui ele diz que realmente tem um arquivo binário, tem um executável dentro desse PDF aqui, 0060 1560. Lá no TXT, isso aqui é interessante. Eu falei do MZ aquele, né? Mas não é garantido só pelo MZ, mas, por exemplo, quando a gente olha o dump feito desse processo, dá para ver que tem, código assembly aqui, código malicioso aqui para ser executado. Então, esse aqui é um forte indício que tem problema nesse processo. Aqui é só o arquivo de auditoria que ele gerou. É por aí. Então, a gente viu já, a gente analisou dump de memória, né? Analisou, alguns de vocês estão analisando dump de rede, da comunicação de rede, após um ataque. E hoje a gente vai ver como é que é feito, como o atacante faz um reconhecimento para identificar possíveis alvos de ataque. Pode ser uma empresa, um IP, uma rede local. E depois a gente vai ver como é que é feito a busca por vulnerabilidade. Então, tipo, ele reconheceu, identificou aquele é meu alvo, aquele que eu vou atacar, aí procura ver uma forma de entrada. Então, vamos começar pelo reconhecimento. Aqui eu vou mostrar as principais ferramentas que um atacante pode usar e que a gente pode usar para testar, né, se a nossa rede ou a nossa empresa lá, ou alguma empresa que contratou a gente, se ela é fácil de ser reconhecida, por exemplo. Então, em inglês é chamado de reconnaissance. Esse é o termo usado para quando se obtém informações sobre funcionários, por exemplo, da empresa, ou sobre uma empresa em geral, com uma tentativa de objetivo de burlar, né? Tentar descobrir como pode se contornar a segurança daquela empresa. Né? Então, o alvo pode ser em sistemas, pode ser em alguma aplicação da empresa, por exemplo, pode ser uma pessoa específica, um funcionário. Só que, hoje em dia, praticamente todos os ataques, que de 80% a 90%, né, baseado nesse livro aqui, precisa de engenharia social. Então, como praticamente todo mundo tem rede social, acaba colocando muita informação lá e libera para qualquer um acessar, praticamente. Então, eles obtêm muita informação. Quem já viu o Mr. Robot? A primeira coisa que ele fazia era acessar o Facebook com conta falsa dele e começar a procurar a vida da pessoa. Então, o que seria o reconhecimento de fato? Então, seriam as primeiras pesquisas, né? Ou seja, a primeira tentativa de descobrir alguma informação útil para um possível ataque daquele alvo. Então, se for um ataque de rede, pode ser feito o escaneamento de portas ou serviços, a gente chama de port scanning ou service scanning. Então, procura identificar alguma porta que está aberta, como se fosse, fisicamente, se fosse um assaltante fosse invadir uma casa, tentar ver se tem alguma janela aberta ali para ele conseguir entrar na casa. Analogamente é isso. Analogamente é isso. Então, aqui a gente vai ver as principais ferramentas do Kali para fazer isso.
para obter essas informações. Então, o primeiro passo que o atacante faz é acessar os dados públicos, que nem eu falei antes. Então, a gente pode obter isso usando os endereços IPs e hostnames como foco. Se vocês forem contratados, se vocês estiverem trabalhando nessa área e forem contratados por uma empresa, tiverem nesse modo aqui, essa terminologia Red Team, significa que a empresa contratou vocês para tentar atacar de fora a própria empresa, mas não vão passar nenhuma informação sobre nada interno dela. Então, nesse caso aqui, a primeira coisa que vocês têm que fazer é tentar fazer uma engenharia social nos funcionários da empresa e na própria empresa de fato. Então, para que uma empresa não seja suscetível a esse tipo de ataque, a primeira coisa que eles têm que fazer é reduzir a quantidade de informações que eles passam para o mundo externo, né, fora da rede local. Então, entre as DNS, IPs, nomes de domínio. Hoje a gente vai ver como é que a gente pode tentar descobrir isso. Uma das formas mais simples de tentar descobrir isso é usar sites de busca mesmo, o próprio Google, e restringir com uma série de configurações ali no comando da pesquisa, né? Outra forma de obter isso é acessar as próprias redes sociais mesmo, LinkedIn, que é bastante empresarial, Twitter, Facebook, Instagram. Outra forma de obter bastante informação é site de oferta de empresa, de empregos também. Então, vocês já devem ter mexido um pouco todo mundo já mexeu no Google na vida, mas tem alguns parâmetros que a gente pode usar, algumas diretrizes ali que a gente pode usar para restringir o que o Google nos retorna, né? Então, eles têm algumas palavras reservadas. Por exemplo, aqui, em vez de fazer uma pesquisa geral, eu estou restringindo a somente nesse site aqui. Então, eu coloquei site, dois pontos. Então, somente nesse site, O'Reilly.com, é que ele vai pesquisar o que eu quero colocar. Então, se eu colocasse qualquer termo aqui antes ou depois, ele ia restringir essa pesquisa somente àquele domínio ali. E mais nenhum outro site da internet ele ia procurar. Além disso, a gente pode usar outros tipos, como file type, esse aqui eu uso bastante quando eu faço pesquisa. Esse aqui eu estou restringindo somente nesse domínio, qualquer arquivo que tenha extensão PDF, todos. Então, aqui não vai vir nenhum HTML, não vai vir nenhum TXT, só PDF na saída. É uma outra possibilidade com o file type. Tem alguns aqui úteis, por exemplo, o InURL, all in URL pode ser usado para pesquisar algum termo somente no URL. Né? Então, por exemplo, esse é o tipo de coisa que pode existir numa URL de algum servidor mais antigo, que deixa aberto ali a pasta com a página de administração, ou seja, IBIN ali. E outra forma é o in-text ou all in-text, que aí eu procuro somente em arquivos texto. Né? Então, posso achar algum arquivo de configuração no servidor, algum arquivo com senhas, alguma coisa nesse sentido. Vocês podem usar tanto qualquer operador de AND ou OR para agrupar e fazer uma pesquisa complexa ali. E a gente pode usar aspas duplas para restringir somente um termo. Então, tudo que a gente coloca entre aspas duplas na pesquisa vai vir somente aquele termo que está entre aspas duplas. Ele restringe um pouco mais. Quando a gente não coloca aspas duplas, ele se separa como se fosse com um OR, com ou, os vários termos que a gente colocou. Aqui um exemplo. Usando o InURL numa pesquisa. Então, eu procurei qualquer arquivo que seja admin.php ou admin que tenha extensão PHP na internet. Então, surpreendentemente, tem gente que deixa aberto. Ó. Então, por exemplo, esse cara aqui é uma página de administração para uma empresa de conserto de equipamentos industriais. Então, tipo, isso aqui permite que eu possa fazer ataques para tentar fazer uma escalada de privilégio, tentar acessar de forma administrativa esse servidor da empresa. Então, não posso deixar né, esse tipo de coisa configurada e aberto para qualquer um acessar. Então, isso aqui é meio bizarro, que tem alguma coisa ainda assim. Mas existe. Vocês podem até fazer esse teste depois, né? Para ver o que vem na pesquisa. Esse The Harvester, é bem interessante esse programa. Ele procura em fontes públicas mesmo, em várias fontes, a gente dá para pesquisar. Google, Twitter, LinkedIn e assim vai. E além disso, ele também ele pesquisa em bancos de dados públicos, né, de chaves criptográficas, o PGP, o Pretty Good Privacy. Alguém cadastra lá, registra uma chave pública, por exemplo, para enviar algum e-mail criptografado. Esse cara também faz pesquisas nesse tipo de coisa. Então, aqui um exemplo do comando, ó.
O nome do comando é esse. Só uma pequena observação, a última versão desse programa, o H é maiúsculo, tá, pessoal? Se vocês forem testar na casa de vocês. Então aqui eu estou dizendo, eu quero usar esse programa para o domínio O'Reilly.com e eu quero só procurar na base de dados PGP, só. Então aqui ele vai começar a mostrar, a executar, vai mostrar a versão atual do Harvester e vai dizer quais e-mails ele conseguiu encontrar ó, nesse domínio que usam esse tipo de criptografia e que tem uma PGP, uma chave PGP cadastrada no servidor. Fiz esse teste aqui hoje de manhã, então eu tentei fazer, ó, usei o The Harvester com domínio gmail.com. Aqui eu limitei para 100 a saída, então se vocês não limitarem, ele vai tentar fazer mais. Dá para colocar maiores valores aqui, então ele tentou achar 100. E aqui eu botei como base o LinkedIn. Então ele começou a pesquisar, ele realmente encontrou vários, ó, então aqui além de tudo dá para descobrir, inclusive até o tipo de trabalho que a pessoa faz, para descobrir algumas coisas um pouco estranhas, né? Isso tudo é base pública. Aqui eu fiz um script em Python só para automatizar isso. Então, por exemplo, aqui eu estou usando esse módulo sys e o módulo os. O os é para rodar um comando como se eu estivesse no terminal e o sys é para usar os argumentos que eu posso passar para um script Python. Então aqui é o nosso programa principal. Aqui eu só estou dizendo se eu não tenho dois argumentos, se alguém pediu para executar esse código e não passou dois argumentos, eu vou sair com exit. Caso contrário, eu fiz uma listinha aqui com as bases que eu quero pesquisar. Então, poderia colocar outros aqui separado por vírgula. Então, esse cara aqui vai procurar no Google Profiles e no PGP. Aí aqui eu fiz um for para percorrer cada um desses caras aqui e executei o mesmo comando, só mudando o domínio, que eu vou passar como argumento, e... Opa, isso. A base que eu vou pegar da lista aqui, então que é o P, for P em provedores, e o segundo argumento, que é o limite. Então, só para dizer quantas saídas eu quero. Aí, a partir do módulo S, chamei a função system e mandei executar esse comando aqui. Então, ele vai executar, nesse caso aqui, 3 vezes para cada um dessas bases aqui. Então, ó, eu me achei no... Eu fiz um teste, usei o The Harvester no domínio Ferrez Farroupilha, limitei para 100 e procurei pelo LinkedIn. Eu criei o LinkedIn, acho que ano passado. E aí me achei lá, ó. Dá para fazer uma engenharia social para descobrir, por exemplo, quem são os professores do... Ó, o Ricardo aqui. Esse tipo de coisa que é informação pública, né? E a gente consegue usar isso como... o atacante consegue usar isso como base para fazer um possível ataque ou se passar por exemplo, um professor do FRS. Outro sistema bem legal, eu brinquei um pouco hoje de manhã com ele também, que é o ReconNG. Ele é um pouquinho chato de usar porque para alguns tipos de pesquisa que ele queira fazer, precisa de um login válido. Então, por exemplo, hoje eu fiz um teste no GitHub e aí eu precisei gerar uma chave, mas aí vocês podem acessar esse link aqui para dar uma olhada com calma. Então tem que ir lá no GitHub primeiro, gerar uma chave, ele gera um número lá para nós, parece um hash, e aí a gente usa esse cara para cadastrar lá no ReconNG, e aí depois a gente pode usar um módulo lá que ele disponibiliza para a gente usar o GitHub e fazer uma espécie de reconhecimento. Então ele permite fazer uma série de pesquisas. Quando vocês executarem o ReconNG no Kali, ele vai abrir essa interface dele aqui. Ele funciona bem parecido com o Metasploit, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Então a próxima aula é bem interessante. Vocês podiam ter uma disciplina inteira só com o Metasploit, tão completo que ele é. Mas, voltando. Então aqui como é que funciona o ReconNG? Ele vai abrir, inicialmente ele vai dizer isso aqui, ele vai dizer que não tem módulo nenhum instalado, mas ele já vem como base, né? O software está instalado. Então uma coisa que vocês podem fazer, quem quiser mexer um pouco com ele, primeira coisa é usar esse marketplace. Ele funciona mais ou menos como se fosse um apt-get, né? E aqui eu estou dizendo para dar um install all para instalar todos os módulos que ele permite usar. Então tem uma série de comandos que ele permite usar depois. E aqui um exemplo de uso, ó. Então aqui eu quero fazer um reconhecimento para Twitter, ó. Então aqui eu fiz use recon profiles Twitter mentions.
Então isso aqui eu estou dizendo qual é o módulo que eu vou usar. Aí aqui eu estou configurando um dos parâmetros. Então aqui eu estou dizendo set source, isso aqui é para dizer qual é o domínio que eu vou usar. E o run é para mandar executar esse módulo para verificar o que ele consegue descobrir. Se vocês não souberem como usar algum módulo, vocês podem, depois de dar o use, podem botar um info, podem botar um help para ele mostrar mais informações sobre o módulo, como usar. Tá. Isso aqui já foi. E normalmente, toda vez que a gente faz um comando desse de pesquisa, ele vai populando uma base de dados do próprio WorkONG. Depois a gente pode ver fazer um sumário, gerar uma página web de estatísticas, dá para fazer um monte de coisa, fazer um relatório bem detalhado. Ele vai sempre alimentando essa base de dados. Então, uma forma de mostrar as opções é essa aqui, ó. Vocês estão usando um módulo, aqui esse módulo de cima. Aqui vocês dão um Show Options, ele vai mostrar todas as opções que ele permite executar. E, como eu falei antes, ele gera relatórios em XML, HTML, CSV, JSON e assim vai. Outro cara bem completo é o Maltego. Então, ele é um software com interface gráfica, diferentemente dos outros que eu mostrei até agora. Ele também faz busca de dados e ele gera um grafo demonstrando as relações entre as entidades que ele conseguiu coletar. Ele até tem uma própria linguagem de script. Para usar esse cara, vocês vão ter que fazer um cadastro no site deles. E dá para usar a versão comunitária daí de graça, mas precisa fazer um cadastrinho ali com e-mail. E ele permite gerar códigos de transformação, né, nesse tipo de script. Ele já tem uma série de transformações prontas, e aí ele consegue detalhar mais ainda esse gráfico que é gerado. Então, toda vez que vocês quiserem fazer um teste desse, então, por exemplo, quero fazer uma pesquisa de DNS em algum domínio, a gente tem que criar uma máquina, criar uma machine e fazer uma busca. Normalmente, façam uma busca por footprint L3. Ele mostra uma série de opções, escolham esse cara aqui, coloquem o domínio ou o IP que vocês querem fazer a busca e mandem rodar essa máquina. Aqui um exemplo, ó. Vocês vão adicionar uma nova máquina, selecionar o L3, aí ele vai dar um next, vai perguntar qual é o domínio que vocês querem procurar. Então aqui nesse caso, eu fiz. Esse aqui era o exemplo do livro, na realidade, mas esse aqui é o domínio. Ó. Então ele vai mostrando todas as relações, ó, seja de e-mail, que está cadastrado com esse cara, pode ser um servidor de DNS, pode ser uma máquina com IP. Ele permite executar transformações, que nem eu falei antes. Eu rodei esse cara aqui de manhã para sans.org, e aí ele mostrou sans.org é uma organização de segurança mesmo. É um site lá que provê treinamentos, é bem completo, é dos Estados Unidos. E aqui ele mostrou todas as relações, ó, e a gente pode clicar em um desses caras aqui, mostrar mais informações sobre ele. Então, tem muita coisa já pública que dá para acessar com o Maltego. E dá para descobrir algumas informações tranquilamente. Antes de existir o DNS, existia uma tabela sempre para relacionar o mapeamento entre IP e hostname. E hoje em dia a gente tem essa figura que é o servidor DNS, que aí vai designar endereço de IP para a empresa, né? Que normalmente paga para algum domínio próprio. Então, a gente dá para usar uma ferramenta para reconhecer o DNS, que é o RUIS, que a gente já usou. Então, a gente consegue delimitar ali o escopo desse cara, né? O DNS em geral é um sistema hierárquico e quando a gente faz um DNS lookup, eu tento procurar no próprio servidor o que ele está salvo em cache, na cache dele, para verificar o que ele tem salvo lá. Uma das ferramentas que dá para usar isso é o NS Lookup. Então aqui vamos ver um exemplo desse cara. Ó, aqui eu fiz hoje de manhã um NS Lookup para o site do próprio Instituto, só para fazer um teste. Não descobri muita coisa, só os IPs, um intervalo de IPs ali. E quando ele me dá essa resposta aqui, resposta não autorizável, porque esses dados não vieram do servidor original, eles vieram de uma cache. Então ele estava salvo em alguma cache de algum servidor de DNS e aí foi retornado isso. Para pegar uma resposta do próprio servidor, tem que usar esse programa aqui chamado Dig, que é de cavar, né?
Aí esse dig pergunta para o servidor de fato quais são os subdomínios dele. Então, por exemplo, aqui tem um exemplo do livro, ó. É feito um dig do O'Reilly aqui, e aí a gente consegue descobrir, ó, que dentro desse cara a gente tem alguns domínios, ó. Então depois dá para fazer um NS lookup para o domínio tal com o seu, e aí descobrir o IP daquele domínio específico. Aí dá para usar o Ruiz também depois, para obter mais informações, né, descobrir mais informações sobre essa máquina. Tem alguns sistemas para fazer um reconhecimento de DNS automatizado, porque vocês dá para ver que aqui NS Lookup, dá para ver que dá trabalho usar essas ferramentas que eu mostrei antes ali, NS Lookup, Ruiz, que é bem rudimentar todas. Então tem um cara chamado DNS Recon que a partir de um arquivo, dá para usar um arquivo de configuração com hostnames, e-mails. A lista padrão que ele tem 1.900 nomes lá. Então a gente consegue gerar um reconhecimento automatizado através disso. Tem outro cara chamado, uma outra espécie de reconhecimento, que é o reconhecimento passivo. Então, um exemplo disso é usar um scanner de portas, por exemplo. Então, quer dizer, usar um scanner de porta pode ser um pouco agressivo, chamar muita atenção, porque a gente começa a bater em tudo que é porta ali aberta para tentar reconhecer qual que tá retornando alguma coisa e aceitando alguma conexão. Então, para não fazer algo muito chamativo, a gente pode ou acessar o próprio site da empresa para ver o que tem de informação útil, ou obter informações de maneira passiva com, por exemplo, com esse programa aqui, PAUF. Então, esse cara aqui ele fica capturando pacotes que vão para a rede que a gente está interessado, e aí extrai desses pacotes cabeçalhos, endereço de origem e destino, portas, ou seja, ele não entra em contato diretamente com a rede, mas ele captura os pacotes que fazem essa comunicação. Normalmente ele faz uma solicitação HTTP, ó, que não chama muita atenção. Normalmente se tem esse tipo de solicitação enviado para os servidores. E isso dificulta a detecção desse tipo de ataque, né? Então aqui, só usando um exemplo de saída do payoff, dá para descobrir IP do destino, qual o sistema operacional do servidor, nesse caso é um Linux, qual é a versão do servidor HTTP. Então esse cara aqui me diz, além da versão, além do qual servidor está sendo usado, podia ser o Apache, por exemplo, aqui é o Nginx, qual a versão é muito importante, porque normalmente se tem uma série de servidores HTTP que tem versões que não são mais confiáveis, né? Então, isso aqui pode gerar uma série de vulnerabilidades. Já no caso do escaneamento de portas, a ideia é tentar fazer a busca de informações remotamente e descobrir quais são as portas, e, respectivamente, quais serviços que estão disponíveis naquele possível alvo, né? Então, a gente, além de descobrir quais os serviços, a gente pode descobrir quais aplicações que estão rodando agora também, remotamente. Então, essa conexão na porta pode ser feita usando tanto DP quanto TCP. E aqui um exemplo, ó. Aqui a gente pode fazer no próprio, se a gente tiver acesso ao terminal da máquina, a gente pode dar um cat só para ver, vocês podem fazer isso na própria máquina de vocês, e dar um cat para verificar desse arquivo aqui, services, que está dentro da pasta etc, o que ele me retorna para vocês de serviços. Aqui vocês podem fazer um grep para restringir só para a porta 80 para verificar o que está vindo, que é a da HTTP, para dados TCP, né? E aqui um outro exemplo, eu quero ver todos os serviços para a porta 53 que usam TCP ou DP. Aqui eu usando o lsoff, que é um outro comando que vocês podem usar. Aí ele vai usar como saída do grep para verificar só as que estão abertas. Então esse texto listening aqui restringe a saída desse comando inteiro para mostrar só as portas que estão abertas agora. Aqui uns outros comandos que podem usar para fazer isso também. O netstat é um comando bem tradicional. Aqui as opções que foram usadas aqui para fazer. Então aqui ele está mostrando todos os sockets TCP, UDP,
apenas os que estão com porta aberta, os que abriram alguma porta ou socket. Aqui ele mostra também todos os endereços e número de porta em forma numérica. E aqui, se eu quiser restringir algum processo, alguma porta específica, eu posso dar um grep e restringir isso. O Nmap é um dos mais antigos aplicativos que existem para fazer. Eles não têm interface gráfica, tá? Para fazer scanning. E ele já existe há mais de 20 anos. Então vocês podem rodar eles tanto nesse modo Half Open ou Full Connect. Tem essas duas opções. No caso do Half Open, ele vai enviar uma mensagem sim e verificar se tem uma porta aberta ou fechada. Ele é bem simples. Então, se ele tiver com a porta fechada, vai ser retornada uma mensagem de reset. Se tiver uma porta aberta, ele vai retornar com a mesma mensagem sim acknowledge. E aí ele vai manter essa conexão aberta. Já no caso Full Connect, ele completa aquele freeway handshake do TCP. Então ele envia a mensagem, recebe a mensagem, manda uma mensagem para terminar o aperto de mão ali. E nesse caso aqui, chama menos atenção porque a gente não está deixando uma conexão aberta, né? Então aqui um exemplo do Nmap. Aqui a gente está usando a opção "-t", que é para modificar o intervalo ali de 5. A gente pode botar entre 0 e 5, padrão é 3, se a gente não colocar nada. A gente está usando só para esse host aqui, com 24 de máscara. Então aqui isso significa que a gente vai mexer só nesses intervalos de peso aqui. O resto aqui vai ficar fixo. E que mais? O "-p". Normalmente ele escaneia as mil portas mais comuns, leva bastante tempo. Se a gente quiser usar todas as portas, tem que passar a opção "-p". E aqui um exemplo da saída que ele usa para o DP. Aqui uns outros exemplos para vocês verem. Ó. Então aqui dá para usar, então, tem uma linguagem de programação chamada Lua, que podem usar scripts para rodar diretamente juntamente com o Nmap, né? Então ele tem um poder grande ali. Então basicamente o que ele faz é rodar um traceroute, ele fica tentando descobrir informações entre a máquina de destino que vocês querem atacar. E nesse caso aqui ele está rodando um script, todos os scripts que têm alguma relação com HTTP. Na porta 80, usou intervalo de 3 e é basicamente isso. Então aqui ele descobriu que tem a porta HTTP 80, está rodando o Apache, a versão 2.4, o sistema operacional é um Debian. Aqui ele diz que, pior de tudo, que a raiz não requer autenticação, então não precisa nem ser superusuário para acessar. Para redes grandes, ao invés de se usar o Nmap, normalmente se usa o mass scan, que é para que ele usa a comunicação assíncrona e ele consegue fazer um ataque mais robusto, né? Então aqui um exemplo, ó, está rodando fazendo esse escaneamento de portas e aqui eu posso intercalar uma série de portas para um determinado IP. Isso gera uma série de vantagens se eu estou testando uma rede muito grande, né? Posso fazer o scanning de serviço também. Então, porque eu posso não usar, o servidor pode configurar, e até uma boa prática, pode configurar algum serviço em outras portas, né? Então, aqui está sendo usando um banco de dados para tentar ver o que está sendo usado, nesse caso aqui, na porta 80. Dá para tentar fazer uma interação manual também. Então, um jeito mais simples de fazer isso é usando um cliente Telnet. Então aqui está tentando abrir um telnet para um IP na porta 25. Dá para descobrir algumas informações com isso. Um cara bem interessante de ver, ó, se isso aqui está habilitado no servidor, se ele aparecer aqui, esse comando verify aqui ele pode ser usado para enumerar usuários de um servidor de e-mail, por exemplo, desse IP. Mas normalmente isso aqui é desabilitado pelo servidor, né, para não ter essa vulnerabilidade. Outro cara bastante usado é o Netcat, que o comando é nc. Então aqui
Ele não vai avisar se a conexão foi conseguida com sucesso, mas ele indica se ele deu um connection refused, que ele não conseguiu conectar. Então, basicamente, o que ele faz é enviar uma solicitação HTTP para o alvo, e eu consigo usar tanto o DP quanto o TCP nesse caso. Então, a primeira parte do exercício que vocês vão fazer é bem light, é só para vocês terem um primeiro contato com esse tipo de ferramenta. Primeira coisa aqui é acessar essa base de dados do Google Hacking e tentar descobrir, fazer assim, 3. Vou mudar aqui. Lá no Moodle tá 5, mas explicar com detalhes. Aqui ele tem uma base, deixa eu abrir para vocês aqui. ExploitDB é uma base de dados de exploração, né? Então aqui tem uma série de exemplos com a data, inclusive, ó, bem atual. E aí aqui tem o que foi usado, ó. Qual comando foi usado no Google. Aí vocês escolham, tem uma série de entradas, né? Então vocês podem escolher aleatoriamente 3 desses caras aqui. Se vocês entrarem no link aqui, ele vai explicar o que foi feito. Basicamente só para vocês verem alguma coisa diferente. E o segundo exercício é usar o Recon NG, que eu comentei antes, para usar alguns dos seus módulos. Então, eu usar um módulo só. Então, só para ter um primeiro contato com ele, lá no Kali, e aí explicar o que foi feito para usar esse módulo. Não precisa usar nenhum daqueles módulos lá que precisa cadastrar uma senha, uma chave. Dá para usar algum outro módulo mais simples. Tem módulo de ruíz, tem uns módulos mais simples para usarem. E agora a segunda parte da nossa aula, que é a de vulnerabilidades. Então, primeiro é o reconhecimento, descobrir quais são as máquinas possíveis de possíveis ataques, e depois é procurar dentro dessas máquinas onde é que pode ser usado para quais são os pontos de entrada, né, que podem ser usados para serem invadidos. Então, tem algumas ferramentas que têm foco somente em roteadores, em outras em switch, tem algumas específicas só para dispositivos Cisco, por exemplo. Então, a ideia dele é tentar finalizar esse reconhecimento do alvo para obter informações de quais são as vulnerabilidades possíveis para aquele alvo. Então, normalmente são realizadas uma série de interações com o sistema-alvo para tentar buscar essas vulnerabilidades. Das aplicações que dá para usar, um dos aplicativos que tem são os fuzzers, que na realidade ele tenta enviar uma série de mensagens mal formatadas ali para que a aplicação não saiba o que fazer com ela, para verificar se dá um crash ou não nela. Mas o que seria uma vulnerabilidade, né? Então, basicamente, é uma fraqueza que um sistema ou uma aplicação tem. Sempre que uma vulnerabilidade for gerada e for descoberta, normalmente é feita uma atualização. Por isso que normalmente tudo que é sistema ou aplicativo que vocês tiverem tem que sempre manter atualizado, né, sistema operacional. Que quando é identificada alguma vulnerabilidade, tem que atualizar para corrigir aquele problema. Então, caso a vulnerabilidade gere uma possibilidade para se ganhar um acesso à máquina ou prejudicar o sistema de alguma forma, esse tipo de vulnerabilidade ela é explorável. É daí que vem o termo exploit. Então, alguém pode usar essa vulnerabilidade para explorar ela através de um código malicioso ou alguma coisa desse tipo. Então, nem sempre que a gente encontra uma vulnerabilidade, a gente consegue explorar ela. Na próxima aula isso vai ficar mais claro, tá? A gente vai ver o metasploit. Então, por exemplo, digamos que algum servidor mantém usuários e senhas padrões do sistema. Então, o cara deixou admin, alguma coisa desse tipo. Então, isso cria uma vulnerabilidade que a gente consegue acessar, descobrir de forma fácil. Mas o processo de tentar adivinhar a senha e o login padrão é a exploração, é o exploit dessa vulnerabilidade. Né? Esse site aqui vocês podem acessar depois, Security Focus. Ele mantém um cadastro de várias vulnerabilidades que são cadastradas diariamente ali. Tudo que é descoberto é colocado ali. Então é bem interessante olhar. Esse outro site, que é o ASP, Open Web Application Security Project, ele é voltado bem para a web, né? E ele também tem uma lista de categorias comuns de vulnerabilidades. Todo ano ele gera lá uma lista dos 10 riscos de segurança mais comuns, assim, daquele ano. E, bom, é isso. Então, os tipos de vulnerabilidade mais comuns que podem existir. Eu vou elencar 4 aqui. Então, vocês já devem ter ouvido na vida, né, falar de buffer overflow, estouro de pilha, condição de corrida, que é o race conditions,
Ambos esses dois caras ali é problema de implementação mesmo. E input validation, que é validação de entradas, então faltou algum tipo de validação ali na hora do código. Ou controle de acesso. Alguém que não deveria acessar conseguiu acessar o sistema. Então, o que seria o buffer overflow? Né? Ele é uma vulnerabilidade bem comum, que já é usada há décadas, que tentam explorar esse tipo de... E hoje em dia já não é tão comum de se conseguir isso, porque as linguagens que permitiam um acesso mais a baixo nível é que conseguiam gerar esse tipo de vulnerabilidade. Né? Hoje em dia tem um pouquinho mais de segurança. Quem já programou em C aqui sabe que não é fácil ele usar ponteiros e manter aquilo de um jeito eficiente. Então, ele basicamente, esse tipo de vulnerabilidade aqui, o Buffer Overflow, ele tenta burlar a partir do jeito que os dados são armazenados em memória. Então, como a gente sabe que todo o código que a gente gera, além dos dados que são usados dentro desse código, eles são guardados na memória, o que acontece com o Buffer Overflow é que a gente guarda essas informações em memória num stack, ou pilha, que a gente chama, e quando a gente chama uma função, a gente vai alocando isso em memória, tanto as variáveis locais, o endereço de retorno dessa função, os parâmetros que eu recebo da função, aqui é uma outra função. Então, basicamente o que acontece com o Buffer Overflow é tentar extrapolar o meu stack frame, que é esse conjunto de dados, para uma função. Então, se eu conseguir extrapolar aí para o próximo endereço de memória que eu tenho aqui, eu consigo retornar para uma posição inválida que pode ter um código malicioso, por exemplo. Então ele estoura o buffer ali que eu estou usando para tentar realocar aquilo e executar um código que não estava previsto. Já no caso das race conditions, das condições de disputa, é por isso que eu sempre falei, quem já fez programação comigo aí antes, não usem variáveis globais. Então aqui um exemplo, eu tenho duas threads, ambas estão usando a variável x aqui, internamente nas funções delas. Então, toda vez que eu chamar esse update e passar um valor aqui para y, ele vai somar nesse valor x, que está sendo compartilhado, e testar aqui se ele chegou a 100, ele mostra uma mensagem, se não. Então, para não dar um problema de ambas estiverem simultaneamente mexendo em x, tem que ser feita um lock, né? Travar a memória compartilhada para só uma delas, só uma delas está usando X, depois ela libera o uso e só a outra vai usar. Terceiro caso de vulnerabilidade é a validação de entrada, input. Então aqui um exemplo bem simples, é uma funçãozinha tranquila em C, no qual eu retorno um inteiro, recebo, o nome da função é tryThis, eu recebo aqui um vetor de caracteres com ponteiros, e eu não faço nenhum tipo de validação nesse parâmetro, ó, e automaticamente já jogo ele para essa função system que executa esse comando no sistema operacional no terminal. Então isso me gera um grande problema porque eu não estou validando de forma nenhuma ali a entrada. Então se o cara me mandar um código que execute alguma coisa maliciosa, eu vou executar direto, não vou nem testar. Né? Então esse é um tipo de exemplo disso que pode acontecer. A maioria desse tipo de problema de validação de entrada é usado em aplicações web. Então, isso permite que eu injete um SQL, fazer uma busca na base de dados lá, injete algum comando para executar. Então, posso criptografar todos os dados que eu tenho no servidor, por exemplo, para fazer um ransomware. Posso fazer inserção de XML e assim vai. E tudo isso é proveniente de não validação de entrada de dados. E por último, controle de acesso. Quando um programa, um atacante recebe permissões mais altas que ele deveria para executar o que ele precisa. Então, basicamente, para contornar isso, tem que usar autenticação e não permitir que alguém execute sem isso. Eu tenho tantas vulnerabilidades locais quanto remotas. Então, aqui a gente vai ver três aplicações que a gente pode usar para fazer esse scanning de vulnerabilidades locais. Né? Então, na local eu preciso ter um acesso mesmo no sistema alvo, mas eu não preciso estar sentado na frente do terminal para fazer isso. Isso pode ser feito remotamente, mas eu já tenho acesso a uma máquina que está dentro da rede que eu quero fazer a escalada de privilégios. E aí, se eu conseguir fazer a escalada de privilégios, eu vou me tornar um administrador root, aí eu consigo fazer o que eu quiser na máquina. Essas são as três que eu vou mostrar hoje. Então, a primeira é a Inis.
Ela faz uma série de testes, permissões, logs, tipo de configuração. Ele faz uma série de scans. Então, no modo pentest dessa execução, eu vou precisar, quer dizer, ele não vai usar, não vai tentar acessar arquivos com privilégio de root. E aqui um exemplo. Então, aqui um exemplo de saída, do que gera. Então, aqui ele vai mostrando o que ele conseguiu encontrar. Ó. Então, ele consegue acessar ele permite, né, esse servidor nesse caso, acessar essa informação aqui, que vai me dar informações de memória. Eu consegui acessar o arquivo do usuário root. Aqui eu tenho configurações de PAN que tem a ver com a segurança da senha que a gente salva. Então, tudo isso é jogado nesse arquivo de log aqui, toda essa saída é jogada ali, e eu só consigo usar esse sisteminha aqui no Linux. Um outro programa que pode ser usado, que é o OpenVAS, ele tem interface gráfica, e aí nesse caso a gente precisa a gente pode estar logado tanto localmente quanto remotamente, então ele pode ser usado para ambos, e eu só tenho que fazer a configuração ali do login, ou posso usar o AutoGenerate para tentar testar senhas também, então ele já faz um brute force também, caso a gente queira. A gente pode marcar quais são os scans que a gente quer usar. Então, quero procurar vulnerabilidades em firewall, em base de dados, em FTP. E, por fim, mostrar qual o domínio, qual IP que eu quero testar. E a gente tem que definir algum tipo de alvo, né? Aqui ele está tentando fazer um acesso SSH na porta 22. Dá para usar o SAMA, dá para usar alguns outros protocolos. O Rootkit Hunter, ele verifica localmente se algum sistema já foi comprometido previamente, né? Então, se algum rootkit já foi instalado. Então, se a gente desconfiar que teve alguma invasão na rede ou no sistema, aí a gente pode já fazer de cara fazer uma pesquisa para verificar se tem algum rootkit instalado. Basicamente, ele é um pacotezinho de softwares maliciosos, né? E ele tenta facilitar o uso desse tipo de código malicioso. Então, por exemplo, um possível uso do rootkit é tentar substituir algumas aplicações do sistema operacional, como por exemplo PS. Aí ele não vai mostrar, o cara vai executar o PS, em vez de mostrar os processos todos, inclusive com malware, ele vai ocultar esse processo com malware. Então ele adultera o processo PS ou o processo LS para não mostrar os arquivos que ele não tem interesse de mostrar. Um primeiro exemplo de uso desse cara é o RK Hunter, Rootkit Hunter. Então, ele basicamente o que ele faz é procurar por assinaturas de rootkits conhecidos. É mais ou menos o que um antivírus faz para vírus, né? E ele faz uma série de verificações também de permissão de arquivos. Então, esse é um exemplo de saída aqui, ó, do que ele está fazendo. Faz uma série de testes e vai dizer se está ok, se não tem nenhum problema de permissão. E já no caso das vulnerabilidades remotas, normalmente isso é proveniente de algum serviço que foi acessado remotamente por um atacante, né? Então, isso pode ter negação de serviços, comprometimento de dados, comprometer a integridade ou a interação com o sistema, deixar ele inativo. Se vocês estiverem numa equipe, ou seja, foram contratados lá pela empresa, né, para fazer esse tipo de teste, e eles não passarem nenhum dado de autenticação ou acesso para a máquina deles, isso se chama um teste de black box, caixa preta. Caso contrário, se eles passarem informações, permitem que vocês acessem essa base, aí isso é chamado de white box. O OpenVAS permite usar, ele dá para usar ele também para fazer esse teste de vulnerabilidades remotas, né? Ele tem que estar sempre atualizado, tá? Então, e ele permite esse acesso aqui nessa porta, ó, no IP de vocês, local. Ele tem uma interface web também, que dentro dele vai mostrar uma série de estatísticas, ó, quais são os testes que ele fez, e assim vai. Vocês podem usar alguns scans já pré-definidos para fazer esse tipo de scan remoto. Bom, e existem novas vulnerabilidades, como por exemplo, usar o fuzzer que eu falei antes para tentar fazer um crash, né? Tentar descobrir algum bug quando o sistema não consegue tratar um código que ele não estava preparado para receber.
Então aqui tem dois sisteminhas que dá para usar, o SFuzz e o ZFuzz. Ele gera tráfego de rede para servidores. Basicamente o que a gente faz é configurar uma série de arquivos de texto e a partir disso ele gera o ataque. Então aqui mais 3 exercíciozinhos. Primeiro é instalar o Rootkit Hunter e fazer um testezinho bem simples, não precisa extrapolar aqui. E o outro é dar um exemplo, vocês podem usar tutoriais mesmo para fazer um teste e pesquisar como é que usa esses dois caras aqui para gerar tráfego corrompido para servidores. É isso, pessoal, por hoje. Alguém tem uma dúvida? Uma questão? Eu passei para sexta, tá? Falei no grupo ali, passei para sexta o deadline, tá? Daquela tarefa do backup. E que nem eu falei, para o Wireshark ali é mais para vocês terem o primeiro contato, ele é um sistema bem abrangente, então não precisem surtar se não encontraram muita coisa dentro daquela comunicação de rede, mas é mais para vocês terem o primeiro contato com esse tipo de análise, né, de dump. Alguma questão? Então é isso, pessoal. Bom carnaval, bom distanciamento e até a semana que vem. Aula que vem, Metasploit, aula especial, hein? A gente vai aprender como é que os caras fazem ataques mesmo. Valeu, boa noite. Falou, boa noite, senhor. Valeu, Professor, boa noite. boa noite.